Parte 2 do vídeo, irmãos. Agora, vamos pegar o contexto. O que Paulo fala para introduzir o que ele vai acrescentar no capítulo 2. Verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graça a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O apóstolo Paulo aqui não está falando do tempo da grande tribulação, ele está falando de tribulações atuais que as pessoas sofriam naquele momento. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Olha onde vai se desdobrar o assunto agora. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, que é descanso, juntamente conosco, aqui ele se colocou junto, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí você vai pensar, ele está falando do sofrimento que as pessoas estavam sofrendo naquela época, que ele mesmo esperava Jesus naquela época, e que as pessoas que estavam sofrendo não a grande tribulação, mas aqueles sofrimentos normais, iriam ser livradas daqueles sofrimentos normais e iriam receber o Senhor Jesus. Mas olha o texto. Para pegar o verso 8, vou ler o verso 7 de novo. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Detalhe número 1. Ele não vem sozinho até as nuvens. Ele vem com os anjos do seu poder, igual está em Mateus 24. Como? Em chama de fogo. O apóstolo Paulo está falando, conosco, se incluiu. Espere o Senhor Jesus vindo com os anjos do seu poder, secretamente? Não, em chama de fogo. Para que chama de fogo, sendo que ele vai voltar para as bodas? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e profeta isso daqui, é profeta. É Amós, logo Amós, que tem a expressão dia do Senhor. Contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus em Mateus 24 diz que ele está vindo com poder e glória e com seus santos anjos. Mas ali eles estão lendo e falam que a grande tribulação só para judeu a igreja já foi. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui. No verso 6, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo. Não perca o contexto, e nem a linha. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade eterna e destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando, de novo, tempo, quando vier para ser glorificado nos seus santos. E quando ele vem, é o mesmo contexto, com labaredas de fogo, com os anjos do seu poder, para tomar vingança contra os que estão atribulando a igreja e ao mesmo tempo dar alívio para a igreja que estava sendo atribulada. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado a todos os que creem naquele dia. Que dia é esse? É o dia do Senhor. Que já falou que aqui é tribulação para eles. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, ele quer corrigir erros que aconteceram na igreja, desde a primeira carta até a segunda. Ele quer corrigir erros. Ele já falou que a igreja vai estar sendo atribulada, mas não é tribulações daquele tempo normal, não, porque ele falou que quando isso estiver ocorrendo, do céu vai se manifestar o Senhor com labaredas de fogo, tomando vingança. Não é vai tomar a igreja, o homem, irmãos, do mistério de Deus,
poderia vir aqui separar as coisas. Vocês que estão sendo atribulados, vai ter alívio quando do céu o Senhor Jesus vir nos ares, arrebatar a igreja, nós e levarmos para as bodas. E depois de 7 anos, ele vai vir com os anjos do seu poder e glória, com labaredas de fogo tomando vingança. Ele não falou isso. Uma coisa tão simples, fácil de ser falada e que é repetida vez após vez na boca dos pré-tribulacionistas, o apóstolo Paulo arrumou outras complicações, outras maneiras de falar, no lugar de falar arrebatado e ressurreição, colocou apostasia, e ainda ali não separou as coisas. Não, ele misturou tudo, parece que ele nem tinha a mensagem do pré-tribulacionismo na mente para escrever uma coisa dessa daqui. Ou você acha que eu estou lendo o grego? Você é fiel com o que está lendo? Ele está falando que do céu ia vir o Senhor Jesus com labaredas de fogo tomando vingança contra aqueles que estavam atribulando a igreja. Ou seja, ele chamou o tempo da grande tribulação aí. E por que ele fez isso? Na primeira carta, ele já havia explicado que as pessoas eram livradas da ira de Deus, não da tribulação. E a prova está aqui, da grande tribulação. A prova está no capítulo 1, que, coincidentemente, nunca é lido por um pré-tribulacionista. Vai, tenta sorte para torcer isso daqui. Aí no capítulo 2 ele quer dar detalhes do dia do Senhor e falar para a igreja não ficar perturbada. Porque nos profetas estava escrito, perturbem-se, Joel, todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Aí o pregador vai lá e fala aqui, ó, perturbem-se. E o apóstolo Paulo está falando, não vos perturbeis, porque o dia do Senhor não é para a igreja. Com certeza não é. Porque se você lê o contexto todo de Joel, Deus está falando, chorem os sacerdotes, humilhem-se diante do Senhor, tocai a trombeta em Sião, anunciai uma reunião, um povo reunido no Senhor, se humilhando. Por quê? Porque se tocou trombeta, é a festa das trombetas. Vai vir o dia da expiação, único para todos. Mas as pessoas estão afastadas das festas. Lê somente porções dos profetas, não sabe nem o que está fazendo aquele verso ali. Só vai ali ler o dia do Senhor, lê 1, 2 textos e foge. Vai para outro profeta, lê 1, 2 textos e foge. Não contextualiza o profeta, não explica, não lê todas as partes que está escrita dia do Senhor. E a igreja, ainda ele quer que a igreja fale amém. Amém? Que isso, irmãos? Eu estou sozinho aqui hoje? Quer que a pessoa fale amém com tudo isso? Aí o apóstolo Paulo quer mostrar a perturbação vai vir sobre todos os moradores da terra, os que vão ser pegos de surpresa pelo dia do Senhor. Mas o apóstolo Paulo explica para a igreja, vocês não estão em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vocês são do dia, nós somos da luz. Ele não falou, vocês não serão surpreendidos porque vai estar no céu. Por quê? É uma coisa lógica. Ele não falou, irmãos, vós não estarão em trevas para que aquele dia vos surpreenda, já que a igreja vai estar no céu. Faz sentido ele falar, vós não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda, porque a igreja está na terra. Mas vai ter azeite, vai ter luz, vai ter iluminação. Nem todos vão morrer na grande tribulação, mas pessoas separadas vão morrer para darem testemunho. E o testemunho das testemunhas que vão morrer é lá em Jerusalém. Então, irmãos, é uma mensagem aqui limpa, digna de aceitação, bate com o contexto. Agora, a explicação pré-tribulacionista, seja lá qual for a linha, a vertente que seguir, do capítulo 2 nunca fecha com o capítulo 1, nunca. E é contexto imediato. E nunca fechará com os profetas. Nunca entrará em acordo. O capítulo 1 nunca estará em acordo com o capítulo 2. Pode torcer a palavra apostasia, pode torcer vinda do Senhor, pode torcer dia do Senhor, pode torcer tudo. Nunca vai entrar em acordo. E vocês não conseguem perceber como eles se utilizam dos escritos do apóstolo Paulo e ao mesmo tempo colocam o coitado como desconhecedor, para não falar burro, tolo, coloca o coitado como desconhecedor dos tempos. Ou seja, ele esperava Jesus lá naquele tempo, né, por causa do vós, nós, etc. e tal.
esperava Jesus lá naquele tempo e nunca se incluiria na tribulação da qual o Senhor Jesus vai vir com labaredas de fogo usando o seu poder para dar vingança. Mas aqui no capítulo 1 ele se incluiu, ele se incluiu. E não quer dizer que ele esperava Jesus vindo naquela época com labaredas de fogo, porque ele conhecia os tempos. Isso é linguagem, ele sabe que linguagens de expressões, porque ele sabe que no futuro quem estaria lendo essa carta estaria se incluindo no tempo determinado. Porque se a gente crê que através de nós, vós, ele entra em contradição. Se a gente fica preso nesse nós, vós, tem pessoas que gastam vários minutos de uma pregação para ficar no nós e no vós. Aí o que acontece? Uma hora Paulo se coloca entre os mortos, outra hora ele se coloca entre os vivos. Ele não se decide. É porque ele estava em dúvida, Luiz. Jesus poderia vir quando ele estaria vivo, mas também poderia vir alguns anos depois da sua morte. Então o apóstolo Paulo não lia Daniel, porque o anticristo poderia se manifestar ali naquele momento. Não lia Daniel, porque eu vejo Daniel, o anticristo, se manifestando no tempo dos pés da estátua. Tem que ter duas pernas, né? O anticristo se manifestando no tempo de 10 chifres. O anticristo se manifestando no tempo onde tem um reino na terra, nomeado pelo próprio Senhor de Assíria. Ele não conhecia os tempos. Jamais ele poderia conhecer os tempos, porque em Gog e Magog, o anticristo juntou ali todas as nações da terra para ir contra Jerusalém, para ir contra um santuário que está erguido. Certo? Só que em Daniel 9 está mostrando a destruição do santuário. Ou seja, a igreja arrebatada, aí o santuário vai ser destruído para se cumprir Daniel 9. Aí os judeus vão ser dispersos, como Jesus profetizou em Lucas. Vão ser dispersos. Aí é profetizado em Ezequiel que aqueles que foram espalhados pelas nações voltariam para sua terra. Isso se cumpriu em 1948. Eles voltariam para sua terra e aí ia ter aquele ajuntamento das nações, né? Tem que juntar as nações para irem contra a cidade. E tudo isso teria que ocorrer em um tempo de 7 anos, porque quando a igreja foi arrebatada, o santuário ainda estava de pé, não tinha reinos formados, não tinham os 10 dedos da estátua. Então Jerusalém tinha que ser destruída e reconstruída, as pessoas que foram dispersas, porque Jesus falou, e cairão a espada. Não foi? Serão cativos para todas as nações, porque esses serão dias de vingança. Mas lá em Gog e Magog fala do povo que se recuperou da espada e voltou para sua terra. Então teria que se cumprir tudo isso em 7 anos. Se utiliza dos escritos dele e coloca ele como um completo ignorante dos tempos. Tem que ser completamente tolo para pregar que Paulo esperava Cristo naquela época. E as pessoas da linha pré ainda esperam Jesus nessa época e diz ainda que tem eventos para ocorrer. Uns dizem que é o avivamento, e de fato tem um avivamento sim para ocorrer, mas vocês vão entender porque eu estou falando isso. Uns dizem que é o avivamento, outros dizem que é isso aqui, outros dizem que tem algumas coisas para acontecer. E o apóstolo Paulo naquela época esperava Jesus. Ou seja, a pessoa é mais sábia que o apóstolo Paulo. Ele não falou que tem que vir um avivamento antes, ele não escreveu, Gente, é uma coisa sem sentido. Tá bom, irmãos? Eu quero fechar o vídeo na parte número 2. Quando o apóstolo Paulo fala que Jesus vai vir com labaredas de fogo e com os anjos do seu poder para tomar vingança, ele incluiu a igreja nesse contexto. Não tem como, é só se mudar ali 3, 4 textos, mudar todas as palavras do texto. Não tem como perverter isso, como fazem no capítulo 2. E isso o apóstolo Paulo tirou dos profetas. Eu sei que os irmãos pré-tribulacionistas não ligam para isso e não estão aptos para isso. Mas os irmãos que esperam Jesus no tempo correto, que acreditam, pelo menos que ele vai voltar depois da grande tribulação, e a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, e por isso preparam a igreja para esse tempo, os irmãos podem saber aonde que o apóstolo Paulo estava baseado para pegar os textos. Eu queria que os irmãos colocassem aí, para mostrar para os pré-tribulacionistas que os irmãos são capazes de reconhecer as referências que o apóstolo Paulo mostra. Quando Jesus está vindo com labaredas de fogo, ele citou isso, é texto de profeta. Coloque aí, irmãos, no comentário, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo e até os próximos estudos.